Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog aqui. E o vlog de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a consultoria do sono que a gente vai começar. Na verdade a gente começou, mas não começou a pôr em prática ainda. O negócio é o seguinte: desde antes da gente viajar, da gente se mudar no caso, o Vitor já não tava dormindo assim muito bem. Mas quando a gente se mudou, juntou muita coisa. Foi mudança. Aí minha sogra ficou um tempo, uma semana aqui, que ele não estava acostumado com visita assim em casa. Depois dente e angústia da separação. Então essas 4 coisas estão fazendo essa criaturinha não querer dormir, morrer de sono e não dormir, sabe? Então assim, durante o dia ele fica super grudado, não dorme mais no berço, não quer mais, só quer dormir no colo. Se for pra dormir, se eu tento pôr no berço, ele acorda e daí ele desperta de vez. Durante a noite acorda muitas vezes. E às vezes assim, às vezes ele acorda, daí a gente tem feito assim, o Marcos vai uma vez, eu vou uma vez, né? Só que na vez do Marcos eu vou e dou mamar. Isso é como a gente tá fazendo antes da consultoria, tá? Aí eu vou e dou mamar. Aí o Marcos pega, ele começa a chorar. E aí o Marcos fica tentando fazer ele dormir. Daí o Marcos consegue fazer ele dormir, mas ele não dorme de verdade. Tipo assim, ele dorme 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, aí desperta. Daí o Marcos balança de novo, balança. E assim, a gente vai, esses tempos, o Marcos ficou 3 horas tentando fazer o Vitor dormir. Daí vocês imaginam. E é claro, eu tô ali do lado, eu escuto tudo. Não durmo muito fácil com barulho, com ele chorando menos ainda. Então eu escuto tudo. E aí eu fico nesse acorda, dorme. Nenhum dos dois dorme. Nenhum dos 3 dorme, na verdade. E aí eu fico irritada porque eu não durmo, porque eu não preciso dormir muito. Mas não dormir quase nada por muito tempo é loucura. Ainda mais depois de 6 meses não dormindo bem, né? Então eu tinha a ideia de que a consultoria era deixando chorar. Eu tinha a ideia de que ia ser uma tortura, que ia ser super difícil. E eu não sei como é que vai ser. E eu encontrei uma consultora que ela trabalha através da disciplina positiva, né? Ela trabalha em conjunto com a disciplina positiva, que é um dos métodos que eu tô tentando criar o Vitor, né? Não, sem seguir a risca, assim, mas que eu gosto muito e que eu aprovo pra criação do Vitor. Então eu percebi, e ela disse sim, que o choro é inevitável em alguns momentos, mas que a gente nunca vai deixar ele chorando. Então eu curti a ideia e eu achava antes também que era egoísmo da minha parte fazer consultoria, porque eu disse, não, mas coitado, né, é só uma parcela da vida dele, que ele vai dormir assim, depois um dia ele aprende a dormir e tal, e se eu deixar ele chorando ele vai ter traumas depois, ou então ele vai, sei lá, que ele não tem culpa e eu tenho que fazer isso, eu tenho que dormir assim mesmo e tenho que aceitar. E aí eu me dei conta, através de um vídeo da Fábio Bertotti, que eu não tenho que aceitar. Que pra eu ser uma boa mãe, eu preciso dormir. Pra eu ser a mãe que eu quero ser pro meu filho, eu preciso dormir. E é isso que eu botei na minha cabeça, que eu não tava sendo a mãe que eu queria. Eu não tava sendo a mãe que eu tinha sonhado ser. Porque eu não tava conseguindo. Porque eu não tava conseguindo ser essa mãe. Eu não tô conseguindo ser. Eu tô no meu limite. Eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô nervosa. Eu tô, assim, tudo que eu não queria estar. Então, nós contratamos uma consultora que cabia no nosso orçamento. E ainda assim, a gente teve que fazer alguns sacrifícios pra conseguir pagar, porque não é uma coisa barata. E eu entendo, de uma certa maneira, né, o porquê que não é uma coisa barata.
Mas, enfim, isso não é o caso. E o que importa é que ela trabalha com um método que a gente, em princípio, gostou. Primeiro ela fez um questionário para ver se a gente estava aptos a fazer a consultoria. Daí depois, ela disse, não, tá tudo bem, vocês estão aptos. Aí ela mandou uma anamnese. Daí ela perguntou sobre tudo que a gente fazia, o que o Vitor tinha, se o Vitor tinha isso, se o Vitor tinha aquilo, se o pediatra estava de acordo. Então ela pergunta muita coisa. E aí a gente respondeu. Daí, ontem, terça-feira, dia 24, eu tive o primeiro contato com ela direto, assim. Que antes era a secretária dela. E aí nós fizemos uma conversa online, onde ela me explicou tudo o que estava acontecendo, por que ela trabalhava daquele método que ela trabalhava. E eu gostei bastante. E ela me passou o que eu tenho que fazer. Só que ela pediu pra eu começar hoje, porque, né, tem coisas que necessitam de horários diferentes. Então a gente vai começar hoje. E outra coisa que eu gostei também, por enquanto, eu acho que eu gostei, é que ela pediu pra começar apenas com o sono da noite, que depois o sono do dia se resolve. Então ela disse assim, durante o dia, tu faz ele dormir de qualquer jeito, desde que ele durma. E eu gostei porque eu ainda vou poder ficar com ele no colo por um tempo, né? A gente vai se despedindo aos poucos dessa mania que a gente colocou nele. Falei bastante, mas enfim, é só pra dar uma introdução. Durante o dia hoje eu não vou fazer nada diferente, a não ser mudar os horários de alimentação que ela pediu. E o resto vou manter. E, claro, o início da rotina noturna a gente vai mudar, né? E aí amanhã eu venho contar pra vocês como que foi, tá? Porque eu vou contar todo dia como que foi o dia anterior, resumidamente. Vou tentar ser bem breve. Eu sei que eu falo bastante. Até mais. Resumo da primeira noite. Foi horrível. Horrível no sentido de que não deu certo. A gente ficou das 6h40 até meia-noite e pouquinho, tentando botar ele no berço, pra ele dormir no berço, e não rolou. Ele meio que dormiu no colo e aí foi pro berço e aceitou ficar no berço 1 hora, assim, e aí ficou. E, tipo, a gente deixou, só que ele ficou um tempo e logo em seguida acordou e aí eu já não tinha mais cabeça, forças pra continuar. Então eu acabei voltando ao que eu fazia antes, porque eu precisava dormir pelo menos um pouco. Daí ele dormiu umas 3 horas, daí a gente dormiu. O Marcos ficou um pouco com ele, depois eu fiquei um pouco. Quando ele acordou, né, mais umas 2, 3 vezes. E foi isso, estamos exaustos. Eu tô com essa cara maravilhosa. Mas hoje, vamos de novo. Segue o baile, a gente tenta de novo, né? Segue tentando. Porque uma hora vai ter que dar. Bom dia, estou com a mesma roupa sim, mas é um novo dia. E essa noite foi melhor. Vocês podem ver pela minha cara. Ela mudou um pouquinho a técnica que a gente fez. Ela regrediu um pouco pra depois avançar. E aí foi um pouquinho mais tranquilo. Ainda assim, ficamos muito tempo acordados. Mas teve uma hora que ele dormiu umas 3h30. Então foi bom. Não sei se é cansaço acumulado dos 2 dias. Você também quer contar o que é? E é isso. O segundo dia é melhor, uma nova técnica, só segurar, sem balançar. Vai indo, aos poucos vai. Agora estou um pouco mais confiante. Pessoal, noite 3, dia 3, né? Foi ontem. A terceira noite bem mais fácil, ela reduziu ainda mais um pouco, mesmo com o Vitor não chorando tanto na outra noite e tal. Ela resolveu primeiro tirar só o peito. Então ela disse assim, vamos fazer assim, a gente acostuma ele sem o peito, tu faz o resto como tu fazia antes, e aí depois a gente vai aos poucos aumentando a retirada das coisas, né, dos costumes, das manias que eu tinha colocado nele. Então foi assim essa noite. Eu achei que ia ser super difícil, porque às vezes eu pegava ele e ele não se aquietava. E não, essa noite, pelo menos a primeira, foi tranquila. Só às 5h30 da manhã que ele começou a chorar mesmo, assim. E aí eu dei o peito, porque ela disse que provavelmente ele vai acordar por esse horário. Daí eu pensei, bom, ele não tá se aquietando e eu tava com sono.
E aí eu disse, já que ele não tá se aquietando e ele vai acordar por esse horário, eu vou dar o peito quando ele acordar. Então eu dou o peito agora. Qualquer coisa, se esse horário não acabar, pelo menos eu já dormi a noite toda, né? Então essa noite foi assim, bem tranquila, no sentido de não dar o peito, de acalmar ele só no colo. Mas ele acordou muitas vezes, mesmo assim. Só que ele voltava a dormir logo, assim, até. Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia 5. Eu não falei pra vocês do dia 4, vou falar um pouquinho hoje. Então, o que aconteceu? No dia 3, ele dormia direto, né? Quando acordou várias vezes, mas dormia rapidinho. No dia 4 já não. No dia 4 ele dormiu 2 horas, aí dormiu fácil, daí dormiu mais 2 horas, e aí começou a lutar. Aí ele ficava se remexendo no meu colo, ele ficava meio se contorcendo, assim, não sei se era fome, se era alguma dor, se era gases ou coisa do tipo, né? Ele não chorava, assim, não ficou chorando, mas ele ficava acordando. E aí foi bem difícil. Demorei 1 hora pra pôr no berço. Na primeira vez que ele lutou, né? Aí depois também ficou do mesmo jeito, só que daí ele ficou bem mais tempo. E assim a gente foi até, acho que da terceira vez, aí ele não dormiu mais até as 6 da manhã. Ai, filha, meu cabelo. E aí sim, aí eu tive que dar mamar às 6. Aí ele ficou mais um pouco com o Marcos e aí ele dormiu. E nesta noite foi mais ou menos assim também. Ele dormiu bem no início, ia fácil, mas depois ficou um pouco mais, só que não tanto, né? Ele não ficou lutando tanto, mas ele lutou. Só que ele acordou às 4 horas da manhã e não quis mais dormir. E aí foi tenso, porque ele não queria mais dormir, eu tava cansada. E aí, nem balançando, nem nada. Aí eu chamei o Marcos, porque eu tava bem cansada, já ter acordado várias vezes. E o Marcos ficou ali um pouco com ele, só que daí ele começou a chorar. Daí ele começou a chorar incontrolavelmente. Das 5 às 5h30 eu tentei controlar ele e não deu. Então eu desisti e resolvi dar peito 5h30 mesmo, porque, né, se ele for acordar esse horário, pelo menos, e dormir a noite toda, tá bom. E foi assim. Agora, hoje, a consultora vai avaliar, né, como é que foi o nosso final de semana, que ela não trabalha no final de semana, obviamente, né, porque a gente também não quer trabalhar no final de semana. Então, vamos ver o que ela vai falar, né, dessas minhas mamadas da manhã e de como é que vai ser a noite, se é pra gente continuar assim, se já é pra gente progredir um pouco mais ou não. Então, vamos ver essa noite como é que vai ser o 6º dia, né. E é isso, essa foi as atualizações pra vocês de hoje. Até amanhã. Olá, pessoal. Hoje eu não tô bem. Eu tô de TPM e eu dormi 3 horas seguidas e depois eu não dormi mais nada. Quando eu dormia em stand-by e, tipo, nem chegava a dormir de verdade. Porque essa noite foi tensa. A consultora pediu pra eu dar mamar às 10 horas da noite. Só das 6h40, depois das 10 e depois não dá mais, só até as 6 da manhã, né? E aí eu dei de noite, botei ele custou a dormir, e aí ele dormiu meia horinha. Aí eu acordei, fui lá, só balancei, né? Só fiz naná de outro jeito. E aí ele dormiu, daí ele dormiu 3 horas. Daí acordou, era meia-noite. Daí eu fiquei na dúvida se eu dava mamar ou não, mas dei, né? Eu digo, bom, se é pra dar mais uma massa, eu acho que ele tá com fome, eu vou dar agora. Daí ele acordou de 20 minutos, 25 minutos. Era o máximo que ele dormia. Então, tipo, foi tenso essa noite. E eu tô de TPM, e eu estou super irritada, eu estou super da vida com tudo, inclusive com ele. Eu me sinto mal por isso, mas tem horas que eu não consigo me controlar. Eu sei que tá difícil, eu esperava que já tivesse melhorado, mesmo que não tenha passado ainda uma semana, mas eu esperava que já tivesse, né, progredido pelo menos um pouquinho. Parece que só tá piorando a situação.
E, enfim, foi assim, acordando de 20 em 20 minutos até as 6 da manhã. Daí eu dei mamar. Daí o Marcos pegou ele e ficou das 6 às 8 com ele. Mas eu dormi, só que, né, esse horário quando a gente dorme, a gente não descansa de verdade, né? Então, tipo, eu não dormi também profundamente. Bom dia, gente! Novo dia, eu esqueci de gravar ontem, mas eu vou falar um pouquinho de ontem. Ontem foi um dia bom. Eu dei uma mamá noturno, né? A mamá dos sonhos. Eu dei este mamá e aí ele dormiu, eu acordei, dei mamá pra ele, daí ele voltou a dormir e tipo não despertou por 1 hora e pouco. Então daí depois de madrugada ele despertou algumas vezes, mas voltou a dormir meio fácil, foi uma noite até tranquila. Ontem a mesma coisa. Ele acabou despertando 3 vezes depois de uma mamada noturna, que ele não despertou antes disso. E só que o problema é que essa noite ele não voltou a dormir fácil. Ele voltou a dormir fácil. Tipo, eu pegava ele do berço e ele dormia 5 minutos. Daí, o que acontecia? Ele ficava no meu colo um tempo, mas não o suficiente pra eu botar no berço, e ele acordava. Ou eu tentava botar no berço e ele acordava. Então eu ficava, tipo, 1 hora em cada vez que ele acordou, quase só tentando fazer ele dormir. Pelo menos meia hora eu fiquei tentando todas as vezes. Então, foi super cansativo, super exaustivo. Mas, enfim, essa noite foi assim. Vamos ver o que ela vai falar agora sobre isso. Se é normal, se não é, se tem que fazer mais alguma coisa. Mas estamos progredindo aos poucos. Ele ainda tá demorando 1 hora e meia pra dormir, pelo menos. Às vezes até um pouco mais. Pra dormir no início da noite. Porque agora a gente não tá mais... Agora a gente não tá mais balançando ele. Então a gente tá tentando tirar o balanço e o tapinha no bumbum. Então a gente balança, enquanto ele chora, ele parou de chorar, a gente para de balançar. E isso é bastante complicado. Porque a gente vai nessa, assim, por um bom tempo. E daí daqui a pouco ele para de chorar de vez e começa a gritar e brincar e se distrai, sabe? Então tá punkzinho, assim.